Bem-vindos a mais uma história de terror no canal. A Casa da Dona Elvira. Em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, havia uma casa abandonada que todos evitavam, a casa de Dona Elvira. Diziam que anos atrás Dona Elvira era uma senhora reclusa e que uma noite gritos terríveis foram ouvidos vindos de sua casa. Quando a polícia chegou, encontraram Dona Elvira morta, com uma expressão de puro terror no rosto. Desde então, a casa foi abandonada. Pessoas relatam ouvirem sussurros e verem sombras nas janelas. Um grupo de adolescentes, em uma noite de lua cheia, decidiram explorar a casa. Armados com lanternas, entraram, mas logo perceberam que algo terrivelmente estava errado. As sombras pareciam se mover e os sussurros se transformaram em gritos assustadores. Saíram correndo, jurando nunca mais voltar. A casa permanece lá, um lembrete silencioso do que aconteceu com Dona Elvira, a mulher que dançou com o diabo. Cuidado com o que deseja. A lenda da moça que dançou com o diabo. Vocês já ouviram da história da moça que bailou com o diabo? Pois, se cheguem, que eu vou contar um caos de arrepiar até os pelinhos no cangote. Existem mistérios e crenças que é bom não duvidar. Essa prosa se deu lá pelas bandas de São Carlos. Em 1943, num casarão arretado na rua Major José Inácio, era uma sexta-feira santa e uma moça rica e bonita estava resolvida a fazer seu aniversário justo nesse dia sagrado. Teve uma quizumba danada com os pais, que não queriam deixá-lo, dizendo que era pecado dos grandes. Mas a teimosa prometeu dançar naquela noite, nem que fosse com o próprio capiroto. O baile estava animado até a quebrada da meia-noite, quando apareceu um cabra bonito e sedutor, com trajes da gota serena, que pegou todo mundo de surpresa. A moça, enfeitiçada pelo estranho, aceitou o convite dele para dançar. À medida que a música ecoava pelo salão, o ar ficava cada vez mais pesado e estranho. Quando a dança acabou e a turma já estava se espalhando, a moça perguntou ao misterioso parceiro o nome dele. Ele respondeu: tranquilo, Lúcifer, o maioral do inferno. Num piscar de olhos, a forma dele se retorceu, revelando chifres, uma cara demoníaca e um cheiro de enxofre que queimava as narinas da gente. A moça, assustada e apavorada, desmaiou enquanto ele sumia nas sombras e dizem que depois dessa noite, a, a, amaldi- a amaldiçoada, a moça, nunca mais foi a mesma. Perdeu o juízo rapidinho, culminando na morte prematura dela. O túmulo dela ainda é visitado no cemitério Nossa Senhora do Carmo, uma, uma testemunha silenciosa do destino trágico da jovem, que afrontou o próprio capeta. Essa lenda persiste até hoje, eternizada numa cantiga sombria conhecida como a moça que dançou com o diabo, alertando a todos sobre os perigos de desafiar o sobrenatural. Então, meu povo, fica o aviso. Na Sexta-feira Santa, pense duas vezes antes de desafiar as forças do além, porque o capeta pode estar só esperando uma chance para
danças com você. Lembre-se disso. Papa Figo. O homem de chapéu levou um amigo de infância. Povo, senta aí, que a história que vou contar é de fazer até os mais valentes tremerem. Vou falar sobre uma lenda que assombrou minha infância e que até hoje me causa arrepios. Já ouviram falar do Papa Figo? Pois essa lenda vem de lá de Canindé, no Ceará, e tem uma história que mexe com o meu coração até hoje. Diz o povo que o Papa Figo é um homem misterioso, vestido com um chapéu grande e um casaco velho que anda pelas ruas procurando crianças desobedientes. Acredita-se que ele tenha uma doença rara que só pode ser curada comendo fígado de crianças. É uma lenda que serve para botar medo na criançada e fazer com que obedeçam os pais. Na minha infância, lá em Canindé, eu tinha um amigo chamado Tonho. Nós éramos inseparáveis, brincando na rua, correndo pelos becos e subindo em árvores. Nossa amizade era daquelas que você sabe que vai durar a vida inteira. Ou pelo menos era o que eu pensava. Lembro como se fosse ontem. Era uma tarde quente de verão e a gente estava jogando bola no campinho de terra. De repente apareceu um homem estranho vestido com um chapéu grande e um casaco que parecia pesar 1 tonelada. Ele olhou para a gente com os olhos fundos que pareciam enxergar a alma. Tonho, curioso, só ele foi chegando perto. Não, não vai lá, Tonho, eu gritei, mas ele, teimoso, não me ouviu. O homem olhou bem nos nossos olhos de Tonho, e sorriu de um jeito que até hoje me dá pesadelos. Menino, vem cá, tenho uma coisa para te mostrar, disse ele com a voz rouca. Tonho, encantado ou hipnotizado, foi com o homem, sem olhar para trás. Eu fiquei ali, paralisado de medo. Tonho, volta, gritei mais uma vez, mas ele já estava longe, sumindo com o homem de chapéu. Depois disso, ninguém mais viu Tonho. Os adultos diziam que ele deveria ter se perdido, que logo ia aparecer. Mas eu sabia a verdade. O Papa Figo tinha levado meu amigo, e não era só história para assustar as crianças. Não. Eu vi com os meus próprios olhos o sumiço de Tonho. Deixou um vazio no meu peito que nunca mais se preencheu até hoje. Quando ando pelas ruas de Canindé, olho para os becos e sinto um arrepio. Lembro do rosto do homem de chapéu e do olhar vazio de Tonho enquanto se afastava. Então, povo, se um dia vocês cruzarem com um homem estranho vestido de chapéu e casaco, corram, não deem conversa, não sejam curiosos. Tem coisa que é melhor não saber. A lenda do Papa Figo não é só para assustar, é um aviso que não ouve. É um aviso de que não ouve, acaba desaparecendo, igual ao meu amigo Tonho. No sertão ou na cidade tem coisas que a gente não desafia. Melhor respeitar as histórias antigas, porque às vezes elas são mais reais do que a gente imagina.
D.P. Cooper. O mistério de D.P. Cooper, o homem que sequestrou um avião e nunca foi encontrado. Você já ouviu falar sobre o lendário D.P. Cooper? Prepare-se para uma história de um mistério e ousadia, que parece saída diretamente de um filme de Hollywood, mas que é totalmente real. Em uma tarde comum de 1971, um homem conseguiu realizar o que muitos consideram o sequestro aéreo mais audacioso da história, e até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu com ele. Se você adora um bom mistério, continue vendo esse vídeo, porque esse caos vai te deixar de boca aberta. Era 24 de novembro de 1971, quando um homem elegante, vestido com terno e gravata, embarcou no voo 305 da Northwest Oriente Airlines, em Portland, Oregon, com destino a Seattle, Washington. Ele usava o nome Dan Cooper, mas logo ficaria conhecido como D.P. Cooper. Pouco após a decolagem, ele discretamente entregou um bilhete à comissária de bordo, afirmando que tinha uma bomba na maleta. O avião foi desviado para Seattle, onde Cooper exigiu $200.000 em dinheiro e 4 paraquedas. As autoridades, sem opção, atenderam a todas as suas exigências. Com o dinheiro e os paraquedas em mãos, ele liberou os passageiros e manteve apenas alguns membros da tripulação a bordo. A partir daí, o plano se tornaria ainda mais surpreendente. De volta ao ar com o avião, a caminho do México, Cooper fez algo inacreditável. Em algum lugar sobre a região do noroeste do Pacífico, ele abriu a porta traseira do avião e, no meio da noite, em uma plena tempestade, saltou com o dinheiro. Foi a última vez que alguém viu D.P. Cooper. E aí vem o grande mistério. O que aconteceu com ele? Será que ele sobreviveu ao salto? Sim. Se sim, para onde foi? Nenhum vestígio do ousado sequestrador foi encontrado, exceto por alguns poucos maços de dinheiro que surgiram ao longo dos anos, corroídos e parcialmente enterrados na lama de um rio. O FBI investigou o caso por décadas, seguindo pistas, entrevistando suspeitos e analisando evidências, mas nunca chegou a uma conclusão, uma teoria sobre sua identidade e destino. Variam de um veterano de guerra com habilidades de paraquedismo a um simples aventureiro com um plano impecável. Alguns acreditam que ele morreu na queda, enquanto outros afirmam que ele viveu o resto de seus dias em algum lugar no extremo, gastando sua fortuna cuidadosamente. O caso de D.P. Cooper continua sendo o único sequestro aéreo não resolvido na história dos Estados Unidos. Ele se tornou uma lenda, uma figura quase mítica que desafiou as autoridades e desapareceu no ar. Se você for passear no noroeste do Pacífico,
Olhe bem ao redor. Quem sabe você não encontre uma pista desse enigma que intriga o mundo há mais de 50 anos. E você, o que acha que aconteceu com D.P. Cooper? Será que ele conseguiu escapar com sua fortuna ou encontrou um destino trágico? A verdade pode estar esperando para ser descoberta, ou talvez um mistério que nunca será resolvido. A Noite dos Gritos, na fazenda. Na fazenda do meu tio, em Minas Gerais, sempre ouvimos histórias sobre os gritos que ecoavam à noite. Diziam que eram os espíritos dos antigos escravos que ainda vagavam por lá. Nunca levei essas histórias a sério, até a noite em que resolvi descobrir a verdade. Ao entrar no celeiro, senti um frio súbito e o cheiro de mofo quase insuportável. A luz da lanterna revelou antigas ferramentas enferrujadas e teias de aranha por toda parte enquanto examinava o lugar. Ouvi um som estranho, como um suspiro distante. O meu coração disparou, mas continuei investigando. No fundo do celeiro havia uma porta que nunca tinha notado antes. Abri ela com cuidado e vi uma escada que descia para um porão escuro. No porão encontrei vários barris empoeirados. De repente a lanterna começou a piscar e eu ouvi sussurros vindo das sombras. Quando a lanterna apagou, uma luz fraca surgiu revelando figuras espectrais ao meu redor. Os espíritos pareciam estar presos em algum tipo de repetição, reencenando algum tipo de sofrimento. Um deles, com olhos cheios de dor, olhou diretamente para mim e disse: Ajude-nos. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Então lembrei das histórias da minha avó sobre rituais de libertação. Peguei um pedaço de giz que sempre carregava e desenhei um círculo no chão, recitando palavras de libertação que ela me ensinava. De repente, os espíritos começaram a desaparecer, um a um, até que restou apenas silêncio. A lanterna voltou a funcionar e eu corri de volta para casa, suado e ofegante. Desde aquela noite, os gritos cessaram e a fazenda voltou a ter paz.